pessoal, bem-vindos a mais um episódio do MedEdcast. Hoje a gente está com uma convidada bem especial, que é a Pamela Carpes. Primeiro, queria agradecer, né, por você ter aceitado o convite e vou fazer uma breve apresentação, porque daí depois você conta mais para a gente, né, tudo que você faz. Mas a Pamela, ela é formada, né, em fisioterapia, doutora em fisiologia, ela é docente da Universidade Federal do Pampa, trabalha com neurociência e aprendizagem, é atuante nas causas das mulheres na ciência, membro da Comissão Mulheres na Fisiologia, integra a equipe do Parent Science e, assim, muitas outras coisas ela também faz, que a gente vai comentar um pouco aqui. E eu queria agradecer de coração por você ter aceitado fazer esse bate-papo com a gente. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês, prazer conhecer Bia e prazer rever a Camila também. Não, é muito interessante porque, bom, a Pamela eu conheço desde 2006, porque nós começamos a fazer um mestrado juntas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E conheço um pouco da história. Um pouco não, eu acompanho a tua história, né, Pamela? Primeiro no mestrado e depois ao longo... A internet, ela tem esse lado bom porque a gente consegue acompanhar quem a gente gosta e quem a gente admira. E tu é uma amiga, né? E uma profissional, assim, que me inspira muito a tua trajetória. Até porque eu conheço um pouco da tua vida pessoal e também muito da tua vida profissional. E todos os projetos, inclusive, durante a pandemia, nós fizemos algumas lives do Projeto Solidariedade nos cursos de Biomedicina e Farmácia da Faculdade Pequeno Príncipe. E a Pamela participou das lives, então foi muito legal. Os estudantes gostaram muito. E hoje a gente não podia deixar de gravar o primeiro tema com ela, falando sobre mulheres na ciência. Então, Pamela, que eu prometi que eu não vou te chamar de Pam, né? Acabou de chamar. Não consegue. Já ganhei. Então, Pamela, eu gostaria muito que tu contasse como tu começou a atuar no Mulheres na Ciência, tá? Porque hoje tu atua em várias vertentes, né? Isso. Bom, digamos que dentro da ciência, a minha principal linha de pesquisa é a neurociência, né? Neurociência com foco em entender os processos neurobiológicos que estão relacionados com a aprendizagem e a formação de memória. E nesse contexto, em 2017, eu fui contemplada no Prêmio para Mulheres na Ciência, que é um prêmio, inclusive, que está com as inscrições abertas nesse momento, tem todos os anos, e pesquisadoras que estão no início da sua carreira, elas já têm o título de doutor, mas estão ali nos primeiros anos, começando a sua trajetória científica, podem encaminhar projetos em diferentes áreas para esse prêmio. E todo ano a gente tem uma pesquisadora em cada área do conhecimento agraciada com o prêmio. E o que acontece? É um prêmio em colaboração da Fundação L'Oréal com a Academia Brasileira de Ciências e a Unesco. E o foco do prêmio é dar visibilidade para jovens cientistas mulheres, justamente porque a gente sabe que tem aí uma disparidade de crescimento, de velocidade de crescimento na carreira científica entre homens e mulheres. E aí, quando eu ganhei esse prêmio lá em 2017, a gente acaba realmente tendo uma visibilidade muito grande. Vários meios de comunicação procuram para fazer entrevista, e a gente acaba sendo questionada, além do projeto, da linha de pesquisa, muito sobre essa temática. Por que existe esse prêmio? Por que é importante falar sobre mulheres na ciência? E eu acho não, aí foi realmente o pontapé inicial. Porque para poder responder a essas entrevistas, esses chamamentos, eu precisei começar a estudar um pouco essa temática. E aí eu comecei a ler artigos sobre essa área e comecei a encontrar muitos dados científicos, né, mostrando as tantas diferenças que a gente tem na taxa de progressão da carreira, no quantitativo de mulheres que conseguem chegar ao topo de carreira em comparação com os homens, as questões de viés, de preconceito, de valoração que são diferentes entre homens e mulheres no mundo do trabalho, em específico no mundo acadêmico. Então, começou aí em 2017, e depois eu comecei também a alinhar um pouco isso com uma das linhas de pesquisa que a gente acaba tendo dentro da neurobiologia, que tem a ver com
déficits cognitivos que a gente observa em modelos animais quando eles são suprimidos da presença da mãe nos primeiros dias de vida. E isso, de certa forma, acabou se relacionando um pouco com a temática das mulheres na ciência, porque também tem a questão da licença maternidade, do cuidado dos filhos, que é principalmente atribuído às mulheres na nossa sociedade. E nesse contexto comecei a me contatar também com a Fernanda Stanisłaski, que é professora da URGS e que fundou em 2017, também por aí, o movimento Parenting Science. E dentro dessa trajetória de mulheres na ciência, Parenting Science, privação maternal, a gente acabei me envolvendo com o desenvolvimento desse movimento. Hoje o movimento é gigante, eu faço parte do núcleo central e a gente tem discutido muito os impactos da parentalidade, mas em especial da maternidade, na carreira científica das mulheres no Brasil. Tanto no sentido de discutir a temática, buscar políticas públicas, como também no sentido de produzir conhecimento nessa área, porque a gente precisa ter dados para poder ter mudanças e pensar políticas de mudança. Uma coisa, Pamela, que me chamou muita atenção quando a gente definiu, falar sobre esse assunto com você, sobre em relação assim às mulheres que engravidam durante processos como mestrado, doutorado e que elas têm que às vezes parar, de fazer a sua pesquisa. Elas têm que, obviamente, tem a licença maternidade e tudo, mas assim, em relação, o tempo delas ficarem sem produção, depois quando elas voltam, que lacuna é essa que fica em relação, porque a gente vê várias coisas. Claro, com o Parenting Science, a gente conseguiu fechar algumas coisas, hoje você consegue ter licença maternidade dentro dos programas de pós-graduação, alguns, mas a gente também vê que existe uma certa dificuldade nesse entendimento. E, principalmente, o que acontece com essas mulheres depois que elas voltam? Como que fica a carreira delas em relação à pesquisa? Então, uma das primeiras pesquisas, na verdade, a primeira mesmo pesquisa que a gente fez no Parenting Science, que foi um levantamento bem grande com a comunidade científica brasileira, a gente questionou aí números de filho, quem é o principal responsável pelo cuidado dos filhos, se é o homem ou se é a mulher, quem mais que está nessa rede de apoio ao filho ou à filha, se o pesquisador ou pesquisadora conseguiu submeter projetos para os editais mais recentes, tendo filho pequeno. E nessa primeira pesquisa, a gente também, ao mesmo tempo que teve esses dados respondidos pelos sujeitos da nossa pesquisa, a gente também avaliou a produção científica desses sujeitos através do currículo Lattes de cada um. E o que a gente viu foi que a gente tem, especialmente agora falando do recorte das mulheres que responderam à pesquisa, porque também teve homens que responderam, a gente percebeu que após o doutoramento, no momento em que a mulher assume uma posição como docente, como pesquisadora, a gente tem a cada ano uma crescente na taxa de produtividade, que é esperada, porque a gente começa a produzir ciência, a fazer ciência e ter suas próprias publicações. E o que a gente observa é que no momento, no caso das mulheres que têm filhos, no momento que essas mulheres têm filhos, e aí, portanto, considerando a nossa legislação, saem em licença maternidade por 4 a 6 meses, essa taxa de produtividade que vinha crescendo, ela sofre uma queda significativa. É uma queda significativa que os homens não experienciam na trajetória acadêmica e que as mulheres que não têm filhos também não experienciam. Então, existe ali uma diferença de gênero entre homens e mulheres, mas existe ainda uma diferença maior em função da maternidade. E essa queda, Beatriz, ela não dura só o tempo da licença maternidade. A gente até avaliou separando por área, mas em média, essa queda ela dura em torno de 2 anos. E só depois de 2 anos é que a mulher volta a ter um crescimento da taxa de produtividade, mas partindo lá de baixo. Então, como que a gente, sem considerar o impacto que a maternidade tem,
vai comparar, né, o currículo de uma mulher que teve licença maternidade com uma que não teve. Com Ela certeza. vai concorrer a editais. E isso tudo está associado, claramente, à responsabilidade de cuidado que a gente atribui à mulher na nossa sociedade. Porque essas pesquisadoras também responderam, mais de 50% é a única responsável pelo cuidado dos filhos. E aí as outras, tem a ajuda do pai, tem a ajuda de uma babá, mas é a principal responsável. Então, a gente vê claramente esse impacto, né, do cuidado com os filhos, que é tão importante. Acho que é bom pontuar isso, né? A gente não quer não cuidar dos filhos, porque o cuidado é essencial para o desenvolvimento das crianças, que são a sociedade do futuro. E tu sabe, Pamela, que eu sempre me identifiquei muito com essa tua atuação. Eu sempre te acompanhei desde o início, porque a minha história, né? Eu fiquei grávida durante o final do mestrado, tu te lembra disso, né? Sim. As meninas, as nossas colegas sempre comentam. E eu sou 100% responsável pelo Rafael, 100%. Eu tenho a minha ajuda dos meus pais para, né, para logística. Eu tenho uma rede de apoio ótima, mas sempre fui 100%. E assim, eu sempre digo, né, se eu conseguir as coisas na minha carreira, na minha vida profissional, foi por causa das mulheres que estão nela comigo. Não foi por causa dos homens. Tudo que eu consegui até hoje, quem me deu apoio foram as minhas colegas ou foram as minhas amigas que eu acabei criando no meu ambiente de trabalho. E eu acho que outro ponto bem importante e interessante também, porque eu fiz o doutorado viajando, né? E eu me lembro que cada vez que eu subia no avião, a primeira vez que eu subi no avião para ir para a URGS, o Rafael tinha 4 meses. Eu soluçava dentro do avião. Então, foram 3 anos soluçando, toda vez que eu subia no avião. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? E outro momento com o coração também... dividido, Exatamente. né? Porque tu quer crescer na carreira, mas tu tem que ficar longe. E outro item, assim, outro ponto que eu queria destacar contigo, eu queria saber a tua opinião. Os concursos. Eu fazia concurso desesperadamente e eu tinha que me afastar do Rafael, eu tinha que estudar para o concurso. Então, tudo isso também, isso é um ponto interessante, porque eu me encerrava para estudar para os concursos. Então, se eu não tivesse essa rede de apoio, eu não ia nem conseguir estudar. Tu entende? Sim, claramente. A mobilidade acadêmica é um dos pontos principais que se discute quando a gente fala do impacto da maternidade. Eu sempre brinco, quando uma mãe quer ir participar de um congresso, por exemplo, ela tem que montar uma operação de guerra, né? Porque se preocupa quem vai buscar o filho na escola, quem vai botar para dormir, quem que vai carregar para cima e para baixo. E quando um pai vai, é raro ele precisar se preocupar com isso, porque ele sabe que tem alguém que se preocupa. E eu falo isso dos melhores pais que eu conheço. É assim que funciona. Porque a gente está habituado a ser assim. É muito raro ver a situação oposta, onde quem tem que ficar pensando em todo o esquema não é a mãe, e sim o pai. Acontece? Sim, acontece eventualmente, mas é muito mais comum o contrário. Então, por isso que a gente acaba vendo um impacto muito maior para as mulheres. Né? Essa questão dos concursos também é algo que certamente impacta, né, para a gente conseguir manter o foco, manter a atenção, né, no estudo e também no momento de execução do concurso ter garantido, principalmente quando ainda está naquela fase inicial da vida, que tem a questão da amamentação, né, o tempo, o local para amamentar durante o desenvolvimento da prova, são coisas que a gente começa a ver sendo consideradas também nos concursos, mas é super complicado, é uma coisa a mais que a gente tem que se preocupar nesse processo todo. Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse Parenting Science. O que ele é, como que ele funciona, né? Que você integra a equipe, mas, assim, como funciona, né, essa organização? O Parent surgiu justamente nesse contexto que a gente está comentando, né? A Fernanda, ela fez um desabafo, acho que foi em 2016, ela estava com 2 filhos pequenos, e depois de um período pré-gestação, onde ela vinha crescendo na carreira científica, ela teve uma gestação que foi seguida por outra gestação. Então, 2 filhos pequenos, e ela começou a ter muita negativa nos editais que ela submetia a projeto. E as negativas falavam claramente que ela era uma pesquisadora que vinha produzindo e que nos últimos anos parou de produzir. Então, falava exatamente isso. E aí ela fez um desabafo numa rede social,
colocando os prints dos pareceres, né, lá do edital universal, do CNPq, da Bolsa Piquet, destacando essas partes e comentando, colocando fotos dos filhos, né, que a licença maternidade não era considerada porque ela não cabia no lar, não tinham onde botar, as pessoas não tinham como saber que aquele vácuo na produção é porque ela estava em licença maternidade, porque ela tinha 2 crianças pequenas para cuidar. E depois que ela fez esse post, muitas mulheres, né, começaram a dizer, nossa, é exatamente isso que aconteceu comigo, ou que está acontecendo comigo, também estou sentindo esse impacto, você não está sozinha, e aquele post viralizou. E algumas pessoas mais próximas, né, começaram a conversar com ela, né, o que a gente podia fazer para mudar isso. Então foi assim que surgiu o Parenting Science. E em 2018, a Fernanda me convidou para participar do primeiro congresso simpósio, né, que o Parent organizou sobre maternidade e ciência. E a minha fala inicial, ela ia estar mais voltada para as minhas pesquisas sobre cuidado parental no início da vida. E acabou sendo, mas eu participei de uma mesa também. E ali a gente começou a conversar e eu passei a integrar o Parenting Science um pouco depois desse primeiro simpósio. E o que a gente tem por objetivo? Discutir o impacto da parentalidade na carreira científica, especialmente da maternidade, levantar essa discussão em ambientes como agências de fomento, universidades, para que a gente possa ter políticas de apoio, né, que tanto permitam que mulheres, mães ocupem espaços, como também que elas progridam na carreira de forma justa, né, considerando que esse impacto acontece, ele é mensurável. Então, o outro objetivo do Parent é justamente esse, mensurar esse impacto. Aconteceu recentemente uma coisa bem engraçada, porque a gente, há uns meses atrás, acho que faz uns 3 meses, nós publicamos um artigo onde a gente mediu o viés parental, né? Ou seja, o quanto que as pessoas se sentiram excluídas dentro do seu ambiente de trabalho acadêmico-científico por serem mães ou por serem pais. E, enfim, concluímos que, obviamente, existe um preconceito, as mulheres que são mães são vistas como menos produtivas, ou é mais fácil pegar alguém que não tem filho, porque vai que o filho fique doente, aquela história que a gente sabe. Já conhece. E aí alguém foi lá e comentou o post do Parenting Science, que estava divulgando essa pesquisa. Ora, temos aí um Sherlock Holmes, ironizando, né, que era algo que todo mundo sabia. Obviamente é algo que a gente sabe, a gente sente na pele. Mas se a gente não tem dados e não tem números, a gente não consegue mudar nada. A gente não consegue gerar políticas que mudem as coisas. Então, o Parent também tem esse objetivo, né, de levantar dados, né, fazer também ciência na linha de maternidade e carreira científica. Sim, bem interessante, porque eu acho que é bem por aí, assim, é assunto que já é bem batido, mas continua acontecendo. Então, assim, é batido, mas não tem dado, é batido, mas não muda. Então, assim, precisa cada vez falar mais, né? A gente precisa falar mais sobre isso. Porque, por exemplo, eu não tenho filhos, então eu não sofri isso na pele. Eu sou bem a pessoa que você fala assim, eu não tive preocupação para parar para estudar para um concurso, eu não tive que me preocupar se eu tinha filho em casa, eu podia ficar até meia-noite no laboratório fazendo experimento que estava tudo certo. Claro, era a minha formação, então eu achava aquilo super natural até, porque, tudo bem chegar um pouco mais tarde em casa, porque eu não tinha nenhuma preocupação com isso, né? Com essa coisa de tenho que ir para casa porque tenho um filho para cuidar, alguma coisa. Mas acompanhei a Camila exatamente nessa situação. Quantas vezes a gente fazendo experimento no laboratório, ela precisava ir embora porque, tipo, tinha filho para cuidar, tinha coisa para fazer, né? Então, são outras obrigações, né? E mesmo assim, a gente ainda fica penando nisso, né? É engraçado porque a gente já sabe, todo mundo, Sherlock Holmes, já sabemos sobre isso, ok, a gente já sabe, mas falta dados mesmo, né? Falta a gente mensurar isso cientificamente, para deixar isso bem palpável. E eu acho que essa é justamente, foi, na verdade, justamente o diferencial para o Parent ter espaço dentro da ciência brasileira. Porque não é uma coisa nova que a gente vem fazendo, o tema que a gente vem trazendo para discussão. O que é novo é o fato de que a gente está quantificando esses impactos. E ao quantificar esses impactos, a gente ganhou voz. Né? Ganhou voz
o CNPq nos ouviu, a CAPES nos ouve hoje, né? E a partir disso a gente conseguiu gerar algumas mudanças que antes a gente não tinha. Né? Então, quando a Fernanda fez aquele post lá em 2016, não tinha maternidade no Lattes. Aí, no primeiro simpósio de maternidade e ciência, a gente convidou várias agências de fomento. Né? O Serra Pilheira foi um grande parceiro, financiou parte do evento, inclusive, e o Serra Pilheira foi a primeira agência de fomento, não é uma agência pública, né? Mas foi a primeira agência de fomento a colocar nos seus editais uma cláusula que permite analisar o currículo das cientistas que são mães por um período maior, considerando o impacto da maternidade. Mas também participaram do nosso primeiro simpósio o CNPq, a CAPES e a FAPERGS, na época, que foi em Porto Alegre. E esse movimento, né, fez com que surgisse lá, durante o simpósio, a ideia de criar o movimento Maternidade no Lattes. Então, até veio ali na discussão com o público, vamos criar uma hashtag, as redes sociais têm poder, criou-se a hashtag Maternidade no Lattes, todo mundo começou a postar, e nós fizemos uma carta para o CNPq pedindo para incluir um espaço no currículo Lattes para iniciar ali, para contar a licença maternidade, quem está avaliando aquela cientista num edital conseguir entender o que está acontecendo naquele possível vácuo de produção que encontrar. Essa carta a gente encaminhou para basicamente todas as sociedades científicas brasileiras e basicamente 90% das sociedades científicas, os presidentes assinaram a carta e nós fomos pessoalmente lá ao CNPq entregar essa carta, esse pedido. O CNPq, isso foi 2018, 2019, o CNPq assinalou que incluiria a licença maternidade no Lattes, chegou a publicar essa notícia lá em 2019 e não atualizou o Lattes. E aí a gente, em 2020, voltou a pressionar, publicou uma carta nos anais da Academia Brasileira de Ciências, né, questionando o CNPq. Poxa, vocês disseram que eu botar e não botaram. Até quando que a gente vai ter que esperar? Quando que isso vai ficar real? E aí, em 2021, finalmente, o CNPq implementou no currículo Lattes um espaço super simples que eles ampliaram, inclusive qualquer licença pode ser colocada lá, não só a licença maternidade, e isso permite entender algum possível vácuo na produção científica, tanto de mulheres quanto de homens, se for o caso, né? Eu vibrei, né? No dia que ela divulgou que tinha licença maternidade no Lattes, eu vibrei, eu fiquei assim, ó, realizada quando eu vi isso. Porque eu acho que é muito importante quando a gente participa de uma seleção. Eu falo mais do ponto de vista profissional, não só quando a gente está fazendo, né? Que hoje em dia até a gente pode exercer a docência mesmo fazendo doutorado com bolsa, né? Mas quando a gente tem que preparar o nosso currículo para uma seleção, acho que é muito importante estar lá esse gap que a gente tem no nosso currículo e para também mostrar, porque às vezes as bancas não sabem também, né? Que a gente tem filho. E com a licença maternidade, não está no nosso Lattes que a gente é mãe, mas agora tem, né? Tu sabes, Camila, que na época, quando começou essa ideia, a gente até teve umas situações meio estranhas, assim, que algumas mulheres não gostaram da ideia, porque pensaram pelo outro lado, se eu colocar lá no meu currículo que eu tenho filho, isso vai ser visto como ruim pelo meu empregador, né? Porque já existe esse preconceito no mercado de trabalho. Mas, por outro lado, é importante colocar isso, porque nós estamos aqui, nós ocupamos esses espaços, somos mulheres, somos mães, né? E queremos justamente dar visibilidade a isso, acabar com esse preconceito que também existe, né? Com esse estereótipo. Claro que os filhos vão estar em primeiro lugar, mas não, os filhos não são nossos, são do mundo, Exatamente. né? O mundo decide não ter filho. Sim. E, na verdade, eu tenho visto, sabe, eu vi no seu currículo, mas eu já vi isso em vários outros. As mulheres têm colocado no texto informativo, então coloca toda a sua experiência profissional, participa de várias coisas e, no fim, sempre coloca mãe de um filho de
tal idade, e fala um pouquinho, assim, justamente porque está direcionando aquele período que ela teve licença maternidade e ela deixa bem claro que ela é mãe. Isso eu já vi nos 5, 6 currículos já. E eu achei bem Isso foi interessante. uma iniciativa do Parent também, para tentar pressionar o CNPq naquele interstício de tempo em que a gente tinha pedido a inclusão e eles ainda não tinham colocado, naqueles 3 anos ali, entre o dizer vou colocar e o realmente colocar a licença no Lattes. Então, a gente começou a fazer posts pedindo para as pessoas colocarem lá no texto editável do início do Eu coloquei. Eu lembro que na época que isso surgiu e a gente deu visibilidade grande para isso num congresso da FESB, né, da Federação de Sociedades de Biologia Experimental, que reúne muitas pessoas, e na época eu estava gravando um programa que saiu, não sei se vocês lembram, tinha um programa na Globo, sábado de manhã, que era o Como Será. Eu acabei participando de um quadro do Como Será, que eles contavam a trajetória profissional de algumas pessoas, e eles estavam me acompanhando, eles ficaram uma semana indo onde eu ia, né? Então, eles foram comigo no congresso lá em Campos do Jordão, depois eles vieram para Uruguaiana, foram para Porto Alegre, e me filmando em tudo que é canto. E nesse evento, eu fiz uma palestra sobre mulheres na ciência, e a gente lançou essa ideia, assim, e aí tinha os repórteres junto lá, e aí saiu no G1 e foi pauta do programa em pauta no Globo News. Nossa, e aí aparecia lá o print do meu live. E as mulheres estavam colocando no seu currículo a maternidade. Então foi muito legal, porque ganhou uma visibilidade que também foi além da academia. Sim. E uma coisa que eu acho bem interessante também, assim, olhando o teu currículo, é que você coloca que você tem um grupo de mulheres na fisiologia. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque nós duas, eu e a Camila, né, trabalhamos com fisiologia. E como que é as mulheres dentro dessa área? Então, eu acho que a gente tem uma diferença, assim, de gênero em algumas áreas que é mais perceptível. Se a gente olhar, por exemplo, áreas mais duras, como física, engenharia, a gente tem diferença até no número total de mulheres que estão nessas áreas, que é inferior ao número de homens. Agora, se a gente olhar áreas como ciências da saúde, ciências biológicas, se a gente olhar o número total de pesquisadores, a gente não encontra diferença ou não encontra diferença tão significativa entre homens e mulheres. Mas, se a gente olha por progressão na carreira, basicamente em todas as áreas a gente encontra diferenças. Por exemplo, se nós pegarmos na fisiologia e a gente olhar lá a progressão na carreira por algum parâmetro, vamos pensar na produtividade, no crescimento da progressão da carreira como as bolsas de produtividade em pesquisa. Então, a gente inicia na carreira e os pesquisadores, conforme vão se tornando mais produtivos, com maior visibilidade, mais cargos de gestão, eles têm mais chances de receber as bolsas de produtividade, que acabam sendo um indicativo, né, de excelência. E aí, as bolsas de produtividade, elas têm categorias. A gente geralmente entra no sistema, a primeira bolsa que tu recebe é a bolsa nível 2, e depois tu pode ir progredindo, e aí vem as bolsas 1D, 1C, 1B, 1A, e depois tem as bolsas sêniores. Então, se a gente olhar na fisiologia o total de pesquisadores, e homens e mulheres é a mesma coisa, mas se a gente começa a olhar nessas níveis de produtividade, a gente vai gradativamente aumentando a diferença entre homens e mulheres. E quando chega lá nas bolsas 1A, mesmo tendo um total de pesquisadores igual, nas bolsas 1A a gente tem bem mais homens do que mulheres. O que quer dizer que as mulheres ficam mais na base, que alguma coisa segura mais as mulheres, dificulta mais a progressão. Uma outra coisa que a gente viu é que entre essas mulheres e homens que chegam lá no topo, nas bolsas 1A, 1B, a gente tem uma diferença de idade significativa. Os homens chegam mais cedo que as mulheres lá. Os homens são mais jovens quando se tornam bolsistas de produtividade nos níveis mais altos. Porque a gente tem que, geralmente, né, nem sempre, tem que dar um tempo ali no período da licença maternidade. Isso impacta muito. Claro que não é só a licença maternidade. Acho que é importante sempre comentar isso também. Tem outras coisas
que gera uma diferença de gênero aí. Né? Tem a questão do viés implícito, que é um preconceito de gênero que todos nós temos e é implícito, a gente muitas vezes não se dá conta que faz isso. Né? Um exemplo clássico de viés implícito é quando a gente acha que boneca é um brinquedo mais de menina do que de menino. Isso é um viés implícito. Não existe uma questão biológica que determine isso, é uma questão totalmente social e a gente vai atribuindo mais o cuidado desde a infância ao dar bonecas para as meninas do que para os meninos. Então, isso também aparece na carreira científica. Quando a gente acha que carreiras que têm matemática, que têm engenharia, são mais melhores para homens do que para mulheres. Exato. Então, tem o viés implícito, tem o assédio dentro do mundo do trabalho e da academia em especial. Todas as situações onde a gente tem relação de poder, né? No nosso caso, orientador, orientanda, tem a questão de assédio tanto moral quanto físico envolvido. A gente tem vários casos, infelizmente, já. Então, tem outras questões além da maternidade que também impactam nessa progressão. Mas a maternidade, sem dúvida, é um fator que a gente tem que olhar com cuidado. Pamela, não sei, Bia, se tu tem alguma coisa, mas eu queria muito que tu falasse sobre o prêmio Women in Science. Porque eu comemorei muito contigo o dia que tu publicou, né? Eu me lembro que foi no Facebook, eu printei e postei, porque eu me senti fazendo parte da tua história. E eu queria que tu falasse, porque eu acho que é um marco, né, na tua carreira. Sem dúvida, né? Eu comentei um pouco ali no início, foi onde eu comecei a olhar para as questões de gênero e ciência, mas mais do que isso, esse prêmio acaba dando uma visibilidade muito grande para cientistas, e esse é o principal objetivo do prêmio. A gente recebe lá um valor em dinheiro, que é super bom, super importante, porque a gente tem liberdade para gastar esse dinheiro como for, né? Diferente de um edital lá do CNPq da CAPES, que é cheio de rigidez no gasto, e às vezes a gente tem urgências dentro do laboratório que precisa atender e tu pode ter fomento, mas aquele fomento não serve para aquilo, não pode ser gasto naquilo. Então, o prêmio tem uma flexibilidade muito importante que permite a gente dar um boom assim nas pesquisas, mas além disso, o reconhecimento e a visibilidade, porque tu aparece não só no dia do prêmio, né? Tem todo um movimento por trás para impulsionar aquelas cientistas que são premiadas. E essa visibilidade aumenta muito o potencial de redes de colaboração, de participação em eventos, né? Dá voz àquelas cientistas. E isso realmente é um divisor de águas na carreira de quem ganha esse prêmio. Eu acho que eu não conheço nenhuma pessoa, ou não me lembro agora de nenhuma pessoa que tenha ganho esse prêmio e que não tenha tido uma mudança significativa de carreira, porque é de fato um momento assim, antes e depois do L'Oréal. Mas desculpa, Camille, mas quando você entra nesse processo para esse prêmio, você envia um projeto? Como que funciona? Isso, inclusive está com as inscrições abertas, eu já comentei isso no início, né? Para mulheres recém-doutoras, eu não vou me lembrar agora exatamente se é 5 anos, se não me falha a memória, né? Até 5 anos depois do doutorado. E é importante dizer assim, não foi a primeira vez que eu mandei quando eu ganhei, tá? Eu já tinha mandado 2 anos anteriores e não tinha ganhado. Então as pessoas às vezes olham e acham que a gente ganha tudo de primeiro. Não ganha tudo de primeiro. Tem que bater na porta fechada várias vezes antes dela abrir. Mas tu manda um projeto e o teu currículo. Né? Na minha época, pelo menos, era assim: preenche lá uma ficha de inscrição. Acredito que continuam sendo os mesmos documentos. E a partir disso tem um comitê que a Academia Brasileira de Ciências monta, né? São membros da academia que avaliam, e da Unesco também, tem representação da Unesco. E aí são selecionadas cientistas de diferentes áreas, né? Ciências da vida, ciências da saúde, física, química, não vou me lembrar exatamente todas as áreas aqui, mas se não me falha a memória, são 7 áreas diferentes, que são áreas onde a gente tem diferença de gênero. Então, o objetivo é justamente dar visibilidade para as mulheres.
E eu me lembro que logo depois, isso vai ser num outro momento que eu vou falar contigo, mas logo depois do L'Oréal, tu ainda depois ganhou um outro edital, né? Que tu passou um tempo em Genebra, mas aí trabalhando na tua área, que eu acho sensacional. Que aí foi com neurociência, né? Não, Isso. foi no Unesco também, né? Isso, mas não tem nada a ver Nada a ver com mulheres na ciência. mulheres na Mas ciência. aí foi um atrás do outro e ela foi indo e ela já estava na TV e foi um boom de Pamela, né? Mas- Foi um fotodão de Pamela naquela época, mas foi muito legal. E Pamela, eu queria destacar uma coisa muito legal que eu vejo no Parent, que é auxílio a bolsistas. Quando eu posso, eu sempre auxilio, porque o Parents in Science, ele tem uma página no Instagram e ali eles fazem alguns movimentos para auxiliar bolsistas, mães, recém-mães que precisam de bolsa, às vezes não conseguem. Então, eu acho bem legal esse movimento que o Parent faz para auxiliar essas pesquisadoras jovens, né? Isso começou durante o período de pandemia. Uhum. Que nós ganhamos o Parenting Science, né? O movimento ganhou um prêmio da Nature, que é um prêmio de mulheres na ciência, que eles também têm, não sei se é todo ano ou ano sim, ano não, agora eu não vou saber dizer com certeza, mas o movimento foi premiado. E esse prêmio era um prêmio em dinheiro, em dólar, então rendeu bastante. Que bom. E aí a gente tá, o que a gente vai fazer com esse prêmio, né? Tem que ser alguma coisa que, de certa forma, retribua, porque por mais que tenha lá a Fernanda, que é a coordenadora, algumas pesquisadoras que fazem parte do núcleo central, e a gente também tem as nossas embaixadoras, o Parenting Science não são só essas pessoas, é um movimento. Então, a gente tem que considerar o Parent como todo mundo que impulsiona esse movimento. A Camila que vai lá e doa, a Bia que segue lá no Instagram e reposta as nossas postagens que dão força para que o CNPq olhe o que a gente está fazendo, porque as agências olham essa repercussão também. A gente falava disso esses tempos, né? Então, o que a gente poderia fazer que o impacto não fosse para nós e fosse para todo mundo? E aí que surgiu o primeiro movimento, que foi a primeira edição do Amanhã, como a gente chama o nosso programa, né? Que foi voltada, na época da pandemia, para estudantes de pós-graduação, mães, que estivessem próximas de concluir o mestrado ou o doutorado, estivessem sem bolsa, com risco de não conseguir concluir o curso por causa disso. Então, a gente também fez uma vaquinha online, arrecadou dinheiro pela vaquinha, juntou com o dinheiro do prêmio e conseguiu ajudar, se não me falha a memória, 26 pós-graduandas a concluírem os seus cursos de pós-graduação. Depois, a gente viu que isso era necessário, a gente teve muitas inscrições e percebeu que é uma lacuna que a gente tem. Não tem nenhum edital desse tipo nas agências de fomento hoje. E aí a gente fez, no ano seguinte, em 2022, a segunda edição do Amanhã, que foi voltada daí para estudantes de graduação, mães, em iniciação científica, que estivessem quase com o seu TCC, o seu curso de graduação. E esse ano a gente ampliou, né, porque uma questão que surgiu muito é que nem sempre as alunas estão fazendo iniciação científica para ter o impacto da maternidade. A maternidade impacta no próprio curso de graduação. E muitas vezes a aluna não consegue concluir a graduação. Então, nós abrimos para alunas de graduação mães. Legal. Aí teve mais de 4.000 inscrições. Nossa Senhora. E agora a gente só está fazendo isso girar por meio das doações para o Parent, seja uma doação pontual, seja através do nosso programa, que agora a gente tem um programa que todo mês tu pode já deixar automático lá para não fazer. Sabia, ó. Divulga. Divulga. Chama Apoie o programa. O programa Apoie, tu vai lá no nosso site, assina lá e aí cai no teu cartão todo mês, desde R$ 9,99 até um valor mais alto, se tu puderes. E isso é que vai sustentar essas bolsas. Né? Então, a gente ainda está com as doações abertas, não sabemos quantas vamos conseguir apoiar, mas vai ser nada, não vai ser 1% dessa, quer dizer, talvez 1% seja, mas não vai ser 10% desses pedidos que a gente recebeu.
Pamela, e eu queria te perguntar uma coisa, a gente acho que já está se encaminhando para o fim desse episódio, né? E as estudantes, as pesquisadoras, elas são de todas as áreas? No Porque Parenting Science? todas, física, Sim. matemática, engenharia, todas, não é? Porque a gente está na saúde, né? Mas vocês Não, englobam são de tudo. todas. São de todas as áreas da ciência, ciências humanas, ciências sociais, ciências exatas, biológicas, da saúde, todas. Então, a gente tem no Parent representações múltiplas, assim. E essa ajuda que vocês vão dar é, por exemplo, quem quiser se inscrever, é pessoas só do Rio Grande do Sul, só Não, é do Brasil Brasil inteiro. Por Mas as isso, inscrições já caramba, fecharam. As entendi. inscrições já fecharam, a gente recebeu mais de 4.000 Então, que inscrições. Está loucura! um enlouquecedor de analisar Sim. as candidaturas. Então, por isso que eu pensei, 4.000 pessoas. Se fosse só do Rio Grande do Sul, já era Não, impactante, mas mesmo assim, sendo do Brasil inteiro, Mas são né? 4.000 estudantes, Mães. mães. São Mães. 4 Exatamente. mães, né? Eu sempre digo, né, que o Amanhã, além de ser um programa de apoio, ele também é um programa que mostra demanda. Uhum. É um vácuo. As agências de fomento olham isso e como é que não vão fazer nada? Tem que fazer alguma coisa. Então, porque isso que eu penso também, né? Até antes da gente pensar no final, como a Camila falou, por que nenhuma agência de fomento auxilia esse projeto? Né? Assim, Boa pergunta. boa pergunta, né? É uma pergunta sem resposta, pelo jeito. Não, é uma pergunta boa. Assim, a gente tem tido uma conversa muito profícua assim, com as agências de fomento nos últimos anos. Eu diria que muita coisa melhorou. A gente teve a inclusão da licença maternidade no Lattes. Mais recentemente, a gente teve a inclusão da licença maternidade na plataforma Sucupira, que é também uma plataforma da CAPES, que é usada para avaliar os programas de pós-graduação. E a gente via que a produção conta muito para a avaliação, para um programa receber um conceito 3, 4, 5, 6 ou 7, que nem eles recebem, né? E isso tem impacto no financiamento que o programa vai receber da CAPES. Então, as pesquisadoras docentes do programa eram muito pressionadas por produção. E aí o impacto da licença maternidade acabava causando uma situação muito constrangedora, que a gente sabia de casos de mulheres que eram descredenciadas dos programas de pós-graduação depois que voltavam da licença maternidade. Eu conheci e a duas. mesma coisa as estudantes, porque o tempo de titulação, ele era considerado no processo de avaliação. Agora ele é menos importante, mas daí a aluna que saiu em licença maternidade, ela meio que era vista como alguém que estava prejudicando a avaliação do programa. Isso. Abandono, né? E se criava uma situação muito ruim dentro dos PPGs. Agora está lá na Sucupira, licença maternidade, as áreas estão orientadas a não considerarem esse impacto como algo negativo para o programa, na avaliação. Tem tido essa conversa. A CAPES também incluiu recentemente no edital de apoio a eventos a possibilidade de usar o recurso de financiamento da CAPES para pagar recreação durante o evento. Isso não podia até então. Né? E muitas agências incluíram nos seus editais a consideração do período adicional para avaliação do currículo. Né? Muitas fomento e universidades fizeram isso em seus editais internos. Então, tem tido uma relação positiva nesse sentido, mas é mais difícil a gente conseguir editais específicos. A FAPERJ, no Rio de Janeiro, já lançou recentemente um edital específico para mulheres na ciência. Então, está começando. Sim, um passo de cada vez. Tem muita coisa para ser feita ainda, a gente tem que reconhecer o que já foi, né? Mas tem muita coisa que precisa ser feita. Sim, com certeza. Então, antes da gente encerrar, queria fazer uma última pergunta, que eu acho que é uma pergunta bem importante, porque aqui a gente está falando de ciência, de pesquisa, mas o que a Pamela faz nas horas vagas quando ela não está fazendo ciência, quando ela não está pesquisando sobre dados e mulheres na ciência? O que você faz nas suas horas vagas? Quem me acompanha no Instagram, acho que são duas coisas principais que eu faço. Tomo um bom vinho, porque eu moro na fronteira, né, entre o Brasil e a Argentina e Uruguai. Aqui eu moro em Uruguaiana, então o vinho argentino é muito mais fácil e barato de conseguir, tá? Então eu gosto bastante disso, mas eu acho que mais que isso eu leio muito.
Eu gosto muito de ler literatura, não só ciência, e é o que eu mais faço, eu acho, nas minhas horas vagas. Eu te acompanho e eu sempre dou o feedback que ela me estimula muito a ler. Dá pra ver só pela prateleira cheia de livros atrás de você. Sei que você não tá na tua casa, Eu ia mas... dizer, esses são da minha mãe, mas a gente vê aí, né, que vai passando as Sim. influências. Com certeza. Acho que livro é o que tem de mais, assim, evidente na tua imagem de fundo. E não é falsa, né? É uma estante de verdade, né? Isso. Tá bem bagunçadinha, né? Até eu cheguei aqui de surpresa e a mãe disse, não, tu vai filmar com essa bagunça. Tudo bem. Bom, então a gente vai encerrar a gravação desse episódio de hoje. Então, nós gostaríamos primeiramente de agradecer ao apoio da Faculdades Pequeno Príncipe, a produção do Estúdio Capto, e agradecer a você que ficou até agora com a gente assistindo esse episódio. Espero que tenha sido precioso, que tenha aprendido, tenha captado, né, o que a gente gostaria de passar para vocês aqui. Acho que a Pamela, ela tem muita experiência e o trabalho dela com as mulheres na ciência é divino. Parabéns, eu te admiro muito por isso. Eu estou muito feliz que tu está participando dessa temporada do Med Edcast. Então, não esqueçam de curtir o nosso perfil no Instagram, se inscrever, né, no nosso canal no YouTube. E até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Obrigada, gurias. Foi Obrigada. um prazer. Aproveitar também e convidar o pessoal para seguir o Parenting Science lá nas redes sociais. Perfeito. Sim, com certeza. Tchau, até o próximo. Até a próxima.